de ter o nosso deputado estadual agricultor. E esse é um assunto que eu conheço, que eu fui executivo da New Holland, tratores e coletadeiras. Conheci o mundo por conta disso. Então, salva de palmas para o nosso Frederico Dávila, excelentíssimo deputado estadual. Ele é nascido em São Paulo, jovenzinho, em 2 de novembro de 1977, é agricultor político brasileiro nas eleições de 2018. Foi eleito deputado estadual por São Paulo. De 2011 a 2013, foi assessor especial do governo estadual de São Paulo. Atualmente é um dos maiores representantes políticos do agronegócio que está salvando o Brasil. Está salvando o Brasil, o agribusiness. Por favor, deputado. Prezados amigos, queria aqui agradecer primeiro a presença de todos e do Cristiano Mourão, que me fez esse convite, assim como os demais colegas que aqui estão, deputada Carla Zambelli, que já teve que sair, deputado Castelo Branco, deputado Meca e todos aqueles que aqui se encontram. Minha palavra vai ser breve, vai ser rápida, para chamar a atenção de vocês, como eu vi aqui ao final das palavras do deputado Castelo Branco. E muito do que disse aqui o Major Meca são os problemas que nós encontramos nas casas legislativas brasileiras, né, Major Meca? E muita gente reclama conosco sobre, mas o presidente Bolsonaro não faz tal coisa, mas o presidente Bolsonaro deixa fazer isso, deixa fazer aquilo, ou não faz isso, ou não faz aquilo. A diferença básica entre a Casa Legislativa do Estado, que é onde nós atuamos, e a Casa Legislativa do país, que é a Câmara Federal, é basicamente o seguinte: o chefe do Executivo Federal, que é o presidente da República, ele é constantemente chantageado por alguns integrantes das duas casas legislativas federais. E nós, deputados estaduais, somos constantemente patrolados pelo Executivo Estadual, ou seja, pelo governador do Estado. Isso não é diferente hoje, nem foi diferente no passado. Pois bem, o que nós vimos e o que cabe muito aqui nesse fórum de discussões que nós estamos tendo aqui? O que bem disse o Major Meca: pessoas que não têm nenhuma noção em relação à sua postura ideológica, nem à sua postura de valores. São pessoas que nós vimos, principalmente no caso do 529, que é esse projeto que já virou lei, tocado a toque de caixa na Assembleia Legislativa, onde nós vimos alguns deputados votarem de uma forma no início e depois votaram exatamente de maneira diametralmente oposta 2 semanas depois. Como gosta muito de dizer o deputado Castelo Branco, através de interesses inconfessáveis, escusos as conversas que corriam no corredor de troca de votos por emendas e favores, aonde todas as virtudes vão por água abaixo, o caráter vai por água abaixo na hora que você se vende a troco desse tipo de coisa. Agora vai pesar nas costas dessas pessoas, não agora, mas no futuro, o aumento de impostos que nós já estamos vendo no etanol, nos remédios, nos alimentos, nos medicamentos de modo geral, nos veículos, aonde até os programas de concessão de desconto de impostos para veículos de portadores de deficiência foi retirado de maneira substancial.
Aí que está a diferença entre ser de direita e você ser de direita por um momento específico, só porque a onda agora é direita. Então, cada vez que toca uma música diferente na política, as pessoas vão mudando de posição. Eu, graças a Deus, sempre me mantive do mesmo lado. Provavelmente, se nós tivéssemos saído candidato, Major Meca, deputado Castelo, eu, deputada Carla, em 2014 nós não teríamos ganho a eleição. Em 2010, então, praticamente impossível nós ganharmos a eleição, por dois motivos. Motivo número um, nós estávamos totalmente encabrestados por uma mídia viciada que dirigia a sua atenção de vocês, eleitores, para quem eles queriam. A gente não tinha essa capacidade de espectro que a internet oferece hoje para a gente poder escolher os nossos representantes. E depois, a população, que é aquilo que a gente chama de maioria silenciosa, que não aguentava mais os desmandos do Estado brasileiro, que não pararam, porque, afinal de contas, são 35 anos de socialismo, de social-democracia, de comunismo, de revolucionarismo dentro da máquina brasileira, em todos os sentidos. Começa na escola, se propaga na universidade e termina na máquina pública. Quem não viu essa semana, mas Major Meca e o deputado Castelo viram, a Polícia Militar apreendeu um veículo, semana passada na verdade, com 133 quilos de droga, e o juiz despachou, relaxando a prisão daquele motorista que estava com o veículo, dizendo que a abordagem foi uma abordagem segregatória, uma abordagem arbitrária. Imagine só, 133 quilos de droga num veículo que estava sendo dirigido por uma pessoa. E o juiz não fica nem ruborado, não fica nem vermelho de proferir um despacho desse sentido. E eu coloquei ali uma representação no CNJ contra esse juiz. Vocês não acham que isso aí é um juiz aqui que teve esse arrobo? Tem vários juízes, vários integrantes do judiciário, do Ministério Público, na polícia, lógico que é menos, nas faculdades ensinando aos nossos jovens, nas escolas ensinando as nossas crianças, tudo o que não presta, tudo o que não presta. E o país cada vez pior. Eu costumo dizer que quem se diz de direita tem que entender o que é ser de direita. Ser de direita nada mais é do que ser direito. Ser direito. Quem é de direita é uma pessoa que age direito. É ser direito. E, principalmente, com a liberdade de fazer o que bem entende, desde que esse bem entende não agrida, ou não atinja, ou não prejudique o seu próximo. Por que nós defendemos uma ação policial forte? Para que não aconteça de um criminoso saber que ele vai cometer um crime e ele vai ter uma resposta da lei o mais forte e o mais violenta possível. Tem gente que fica querendo diminuir a violência policial. Eu sou a favor que aumente a violência policial, porque a violência policial, ela não é a causa, ela é a consequência de um agressor. Alguém está agredindo uma pessoa de bem. Aí a resposta policial tem que ser à altura, para que aquele indivíduo não cometa mais crimes. E se ele cometer um crime de vulto, ele vai preso e não vai ter prisão relaxada. E se ele for extremamente violento, ele vai enfrentar a polícia e vai ser morto. Então nós temos que trazer a consciência de que ser direito é agir de maneira correta. Então, como bem disse aqui agora,
a deputada Carla, deputado Meca, deputado Castelo Branco, em todas as palavras, é importantíssimo conscientizar a população do que é de direita mesmo. Então o fulano se apresenta como de direita, fala, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto do deputado Frederico Dávila, do deputado Meca, do deputado Castelo Branco, eu sou de direita, eu sou a favor do liberalismo econômico, das tradições. Bom, isso aí não é só, isso aí não é credencial para ser de direita. Eu quero saber na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, que é o que nós vimos lá com o Major Meca e com o deputado Castelo no 529. Deputados, alguns deles não têm capacidade de discernimento nenhuma, são verdadeiras Maria vai com as outras, que olham no máximo no dedão do pé, e outros são até pessoas esclarecidas, que foram ilididas, e outras foram compradas nos corredores da Assembleia para prejudicar a população paulista. Isso se repete, nós estamos no meio, nós estamos na Casa Legislativa do Estado, isso se repete lá em Brasília, e isso se repete nas câmaras municipais de forma diária, porque as câmaras municipais é que resolvem as coisas mais prementes da população: lixo, iluminação, IPTU, contratação de professores da rede municipal, contratação de médicos para a rede municipal, zoneamento, novo plano diretor das cidades. Tudo isso é feito nas câmaras municipais. O interesse é muito grande. E onde eu quero chegar? Ser de direita é ser direito. É aquela coisa que nós falamos. Na hora que aperta a coisa, eu quero saber de que lado que essas pessoas vão ficar. Vão ficar do lado do povo, daqueles que o elegeram, ou vão ficar se vendendo nos corredores das casas legislativas? Eu, como os senhores sabem, ou não sabem, eu coloquei vários projetos na Assembleia. Um deles, que a deputada Carla falou aí, exame toxicológico, eu coloquei lá na Assembleia também, mas não gostaram muito, porque tem uns deputados lá que parece que fazem uso de entorpecentes. Não gostaram muito. Mas o que acontece? Você vê lá um ativismo de certas pessoas, uns para fazer negócio e outros para justamente criar problema. Então, em vez da gente estar trabalhando para uma coisa boa, a gente fica só defendendo, levantando escudo, segurando bola no gol, só defendendo a população de ser prejudicada. Por exemplo, o deputado Castelo apresentou um projeto de lei para investir em bloqueadores de celulares em presídios. Essa é a coisa mais óbvia do mundo, né? Vocês acreditam que o projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa por unanimidade, foi ao Palácio dos Bandeirantes para ser sancionado, e o governador João Dória vetou. Vetou significa não. Ele vetou o projeto para manutenção e equipamentos de bloqueador de celular nos presídios. Aí os deputados do Novo, que eu gosto de alguns deles bastante, mas que parece que saíram de um livro de fábulas infantis, que acham que os pássaros cantam, o sol brilha, as borboletas batem asas, eles acreditam nessas coisas. Eles fizeram um projeto muito bom chamado Código de Defesa do Empreendedor, e até então eles votavam tudo com o senhor João Dória. Votando o Código de Defesa do Empreendedor, que foi aprovado também na Assembleia Legislativa, e previa a extinção de uma série de burocracias
quando você cria empresas, fecha empresas, principalmente dizia muito respeito a prazos de devolução de documentos, junta comercial, cartório, aquelas coisas que sempre incomodam muito o empreendedor. Bem, o projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa, inclusive por voto de nós três que estamos aqui. Foi para o senhor João Dória, o senhor João Dória vetou. E ele se diz liberal, liberal que veta o Código de Defesa do Empreendedor e o liberal que aumenta impostos. Então vocês veem, o presidente Bolsonaro tirou imposto de máquina de raio-x, tirou imposto de máquina de tomografia, tirou imposto de medicamentos de alto custo, tirou imposto agora eu estava vendo no carro agora vindo para cá, de computadores e gabinetes de CPUs de computador, tirou imposto de N máscaras e aventais e equipamentos de saúde que não eram fabricados no Brasil, tirou imposto de N coisas. O que o senhor João Dória faz? É o primeiro sinal de reabertura econômica que o Estado só não faliu, o Estado de São Paulo só não faliu por dois motivos. Dois. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento da dívida de São Paulo. São 14,4 bilhões de reais por ano que o São Paulo paga de dívida para o governo federal que não foi pago. Quer dizer, está suspenso. Número 2. O governo federal compensou a queda de arrecadação com o ICMS que São Paulo teve, acho que nos últimos 3 ou 6 meses, o governo federal aportou no estado de São Paulo. Então fica fácil, né? Isso aqui é igual aqueles filhos que não fazem nada, né? Como é que chama, Castelo? Nem trabalha, nem estuda, nem nada, né? Não faz nada. Aí vem o papai. Quem é o papai? O governo federal. Fala, não precisa pagar a dívida e aqui ainda vou emprestar um dinheirinho para você, vou garantir a sua mesada. Por isso que São Paulo não quebrou. Porque se dependesse do seu João Dória, já tinha ido para o beleléu. E aí agora ele aumenta impostos da nossa população. Terceiro, deputado Danilo Balas, policial federal, botou um projeto de lei para o seguinte: funcionário público que denunciar outro funcionário público que está roubando, está fazendo tráfico de influência, está usando do cargo para benefício próprio, para vender influência, etc., fica protegido no sentido da denúncia. Tem uma garantia de proteção. Foi aprovado na Assembleia Legislativa. Foi vetado pelo seu João Dória. Então, não há a menor possibilidade de... E olha que eu estou falando para vocês projetos que eu acho que ninguém aqui nessa sala é contra. E foram vetados pelo seu João Dória. Então, como é que a gente pode esperar que um fulano desse... Inclusive, eu me arrependo, eu falei essa semana, o deputado Castelo estava na casa, me arrependo até o último fio de cabelo, porque que nós ficamos no segundo turno com Márcio França e João Dória. Eu falei, bom, dos dois, um é de esquerda, que eu sei, que eu tenho certeza que é de esquerda, que é o Márcio França, que fazia campanha ali na Baixada, junto com o Zé Dirceu. E já vinha dando sinais muito ruins dos 8 meses que ficou no governo, principalmente em relação ao meu setor, que é o agronegócio. O lado do João Dória, isso aí deixa o Major Meca comentar. Então, aí na questão do João Dória, eu falei, bom, tem que votar no João Dória, porque pelo menos eu conheço o vice-governador, conheço o secretário de Agricultura, etc. e tal. Uma tragédia. Eu não sei o que é pior. Você fala, mas o Márcio França, eu não sei, não, acho que é ruim também. Nós não podemos, pessoal, justamente fazer o que muitos fazem, empurrando com a barriga, deixa para lá, deixa para depois, isso aí outro resolve, e é o caso hoje da Prefeitura de São Paulo. Inclusive, nós não temos um nome que era
para ser um nome nosso mesmo. Nós queríamos aqui o deputado Luiz Felipe Ornese Bragança que fosse o candidato, mas infelizmente não pôde ser. Teria o apoio do presidente, uma pessoa que realmente é de direita. Castelo Branco é de direita, Major Meca é de direita, a deputada Carla é de direita, porque agem direito. Era muito mais fácil sentar no colo do como é que chama o menino lá? O Bozola, que tem o dinheiro do partido, e fazer as suas campanhas municipais tranquilamente, porque ele é dono do fundo partidário, e aí senta no colo do Bozola, faz tudo o que ele quer e ganharia ali o quinhão da eleição municipal. Isso, eu estou vendo o pessoal rindo, mas é triste, porque a gente vê o PSL hoje em vários municípios, Major Meca, coligado com o PT, coligado com o PSB, coligado com o PDT do Ciro Gomes. Então, o que acontece? Esse é aquele que falou que era de direita na hora que a onda estava surfando, não, a onda estava alta, ele quis pegar o alto da onda. E quem que restou fomos nós aqui, deputada Carla e alguns outros companheiros que são os que restaram. Portanto, ser de direita não é simplesmente dizer que você concorda com isso, ou com aquilo outro. Para não me alongar muito aqui, eu vou finalizar. Para quem não sabe, eu sou um entusiasta e sou convictamente monarquista. Por quê? Aí vão falar, por quê? Porque é o seguinte, vocês acham que é possível, inclusive semana passada eu vi uma live do deputado Luiz Felipe Ornese Bragança falando sobre o presidencialismo americano, que ele acha que é o único presidencialismo que funciona no mundo, porque os estados têm muita independência. Aqui no Brasil, a lei do Rio Grande do Sul vale para o Amapá, do Acre vale na Paraíba, e assim como se fosse um país pequeno. Nos Estados Unidos não. O presidente da República é o presidente dos Estados Unidos, mas lá os deputados estaduais e os governadores é onde mais poder tem. As assembleias legislativas de lá, inclusive, votam matéria penal. Tem lugares que vocês conhecem dos Estados Unidos que pode dirigir com 18 anos, no outro estado pode dirigir com 15 anos, no outro é 17, no outro é 21, tem lugar que pode beber com 18, o outro só pode com 21, tem um que você pode comprar revólver com 18, outro com 25, e assim sucessivamente. Então lá os estados são muito respeitados no sentido das suas tradições e das suas culturas. Vocês acham que se tivesse o imperador ou rei no Brasil, a gente teria um Supremo Tribunal Federal da qualidade dessa porcaria que tem aí? Não, é óbvio que não. Por quê? Porque nos países monarquistas os juízes da corte têm que ser submetidos ao rei ou imperador. Você acha que teriam coragem de propor para o imperador, hoje seria o Dom Luiz Ornese Bragança, propor o Lewandowski, a Rosa Weber, o Gilmar Mendes? Vocês acham que teria condição? Quem que tem coragem de apresentar um fulano desse para o imperador? Comandante Supremo das Forças Armadas. Vocês acham que estava cheio? Vou dar exceção para o Castelo, viu? Vocês acham que estava cheio de general melancia aí, que a gente vê? Verde por fora e vermelho por dentro? Não, porque ia ter que submeter ao imperador. Como é que vai chegar para o imperador com um general melancia? O imperador vai justamente ter o poder de veto, não pode ascender a carreira do generalato e não pode ser comandante da sua força respectiva. Então já começa a filtrar a nação. A anuência do rei e do imperador é muito importante. Por quê? Porque o imperador vai ficar lá 30 anos, 40, 50 com a medicina que nós temos hoje,
E se você tem presidente, é sempre interesse político do momento, interesse político do momento. Você nunca está pensando no país como uma trajetória, você sempre está pensando no país, o que você precisa resolver daqui até acabar o seu mandato. E, consequentemente, você só seleciona o que existe de pior, porque você tem que ceder para quem são aquelas pessoas que existem de pior. Porque as pessoas boas não fazem esse tipo de chantagem, as pessoas ruins só fazem isso o dia inteiro. Outra coisa, hoje nós temos um ministro de Relações Exteriores de nível. Vocês acham que, se você, e no caso de uma monarquia, o ministro de Relações Exteriores é indicado pelo imperador, pelo rei? Vocês acham que nós íamos ter aquele, como é que chamava? José Viegas, aquele outro Celso Amorim? Vocês acham que o imperador ia deixar colocar uma porcaria daquelas lá como ministro de Relações Exteriores? Nunca! Então, é isso que vocês têm que entender. O nosso Estado está saturado de pessoas que não têm a menor condição, ou que têm a condição de fazer o que existe de pior. E as pessoas, elas não são só elas. Eu chamo o Meca para ser secretário de Estado de Segurança, Deus quiser um dia. O que? Mas secretário de Segurança, eu vou dizer para você que governador na próxima não tem nem eleição, viu? O Meca, se você colocar ele secretário de Segurança, você sabe que vai vir atrás dele um monte de gente boa. Ele vai deixar, você tem certeza que ele só vai chancelar, só vai levar na sua equipe gente boa, de nível, capacitada, imbuída de valores e princípios. Quando você nomeia uma porcaria dessas que eu falei, José Viegas, aquele outro, Raul Jungmann, fulano é comunista, etc., você vai levar o que existe de pior, porque essa gente só anda num ambiente ruim. Então não é falar assim, mas já tirou o fulano. Não, tirou ele, mas e o resto que ele levou junto com ele, que deve estar lá até hoje, que é o que o ministro Lorenzoni, no começo do governo, falou que tinha que ter uma despetização. Essa despetização aconteceu, eu acho que uns 40%, mas tem 60% lá. Então, a monarquia seria uma excelente forma de filtrar essas coisas. Então, quando o presidente Bolsonaro fala que as Forças Armadas são o último bastião, são a última instância contra o socialismo, tivesse um país monarquista, seriam duas instâncias contra o socialismo. Você tinha o imperador e você tinha as Forças Armadas, e as Forças Armadas que não tinha nenhum risco, praticamente risco zero não existe, mas tinha pouco risco de nós termos oficiais enviesados para o outro lado. Outra coisa para finalizar, se nós estivéssemos uma monarquia, o rei tem o poder de dissolução do Congresso Nacional e convocação de novas eleições legislativas, assim como poder de antecipar os mandatos dos presidentes das câmaras e do Senado e convocar novas eleições das casas legislativas, e também poder de veto sobre os nomes dos dois tribunais, do STJ e do STF. Se, como dizia o unificador da Alemanha, Otto von Bismarck, com leis ruins e juízes bons é possível governar, mas com leis ruins, nem com juízes bons você consegue governar. Desculpa, com juízes ruins, nem com leis boas você consegue governar. Então, o que nós temos no país? De 1985 até hoje, o país vem sendo impregnado de tudo o que não presta. Tudo o que não presta. Essa nossa ascensão, quando eu digo nossa, Meca, Castelo, eu, a Carla e tantos outros deputados e senadores do Brasil afora, governadores, alguns deles, nós somos apenas o início de uma mudança.
Não tem esse negócio de amanhã hoje nós vamos dormir desse jeito à noite, amanhã um dia de sol, está tudo resolvido. Não está. Nós temos 35 anos de desserviços prestados ao país. Do que existe de pior. Inclusive, da associação, como bem disse aqui, o senhor que estava aqui, a associação do financiamento do narcotráfico aos interesses do comunismo. Isso é uma coisa que existe. Tem gente que acha que é uma fantasia, mas é uma coisa que existe. Eu recomendo os senhores que assistam, já está disponível no YouTube, os 3 episódios do Fim das Nações do Brasil Paralelo. O Fim das Nações do Brasil Paralelo. Os 3 episódios, já está no YouTube. É exatamente aquilo, a sociedade ocidental está doente e o inimigo está se aproveitando disso justamente para nos macular. Portanto, pessoal, eleição municipal é importante, prefeito é importante, Câmara Municipal é importante, e daqui 2 anos também é importante a questão das eleições legislativas e executivas, para nós elegermos bons representantes em todas as casas legislativas e para os cargos executivos. Lembrando que, se a gente não bater firme para trocar a maioria dessa consciência esquerdista que dominou o país, e muitos deles inocentes úteis e outros idiotas úteis, que não sabem nem que estão sendo usados, nós vamos continuar com um país, como diz o presidente Bolsonaro, riquíssimo e permanecendo no terceiro mundo. Então nós não podemos bambear a corda, não podemos desarrochar a rédea, não podemos folgar nossas esporas, porque esse pessoal está batendo firme aí, Boulos, Lula. Boulos é o novo Lula. Lula está velho, está com 70 e poucos anos, e o Boulos tem mais novo do que eu, tem 37, 36, e sabe se comunicar com essa geração mais nova. Vocês vejam o que aconteceu no Chile, vocês vejam o que aconteceu no Equador. Chile, semana retrasada, botaram fogo numa igreja, o líder máximo da igreja católica não falou absolutamente nada. Se fosse, isso aí muito longe não, se fosse há 15 anos atrás, seria um escândalo. Teria manifestação de vários países, inclusive corroborando o Papa. Hoje ninguém fala absolutamente nada. Nada. Então vocês vejam que ser de direita não é fácil. E de esquerda vocês podem ter certeza de uma coisa: Major Meca está aqui, o deputado Castelo Branco está aqui. Estão na Assembleia comigo todos os dias lá. A esquerda é competente, dedicada, perseverante e não tem nenhum constrangimento em usar tudo que está à disposição deles para ocupar espaço. Então, se o gabinete tem 20 cargos, eles usam 20. Se tem 30, eles usam 30. Se tem 40, eles usam 40. Se a verba de gabinete é 30 mil, eles usam 30 mil. Se é 40, eles usam 40. Se é 50, eles usam 50. Enquanto tem outros partidos lá que ficam, não, porque eu não posso fazer cartão, porque eu sou econômico, eu só uso 6 assessores. Isso aí não interessa. Nós estamos numa guerra, onde um está com um tanque de guerra e o outro está com um bodoque aqui, um estilingue. É ridículo. Então, ser de direita é você ter a consciência que, se a gente fizer um mínimo recuo, eles vão voltar. Ah, onde é que você viu isso? Não precisa ir longe. Vocês viram agora na Argentina o que aconteceu. Não precisa ir longe. Então, pessoal, vamos usar as 4 ferramentas que eles usam contra nós. Castelo, perseverantes,
competentes, aguerridos e ocupam todos os espaços. E quando estão ameaçados, eles se unem. Se unem. E é uma coisa impressionante. Então, nós não estamos... Não é que eles não sabem o que estão fazendo, não. Eles são muito inteligentes. Portanto, deixo aqui essa mensagem para vocês que ser de direito é ser direito, mas nós não podemos sair daqui, nem de lugar nenhum, falando, agora então... deputada Carla Zambelli, Frederico Dávila, o Castelo Branco vão tomar conta disso aí para mim, eles vão ser os meus vigias. Não, vocês têm que fazer isso na rua também, vocês têm que fazer isso no trabalho, vocês têm que fazer isso com os colegas, na família, porque tem muita gente que faz aquele famosa espiral do silêncio, ouve tudo aquilo que não concorda e deixa por isso mesmo para não arrumar um problema com alguém. É aí que começa o perigo. É aí que começa o perigo. Muito obrigado a todos. Fico feliz de ter, apesar do atraso, conseguido chegar, estar com vocês e compartilhar dessa mesa tão seleta aqui, de amigos tão queridos que são aqui o Major Meca, o deputado Castelo e a deputada Carla, que já teve que sair. Claro? Isso. E a direita na política, não. Basta ver. A direita aqui, o patriota de Santo André, sozinho estamos enfrentando uma esquerda unida com 12 partidos e não se vê apoio nenhum de nenhum outro partido, nenhuma estrutura de direita para tentar tirar da cidade a esquerda que hoje iniciou o projeto de poder do PT. Basta ver, o senhor está dizendo, basta ver que como é que eles funcionam. Onde é um ambiente que eles não dominam, eles colocam todas as ferramentas para subverter a ordem. Toca fogo em igreja, ideologia de gênero, tudo para subverter a ordem. Na hora que eles assumem o controle absoluto, o que é a primeira coisa que eles fazem? Partido único, liderança única, cartilha única, e acabam com tudo. Basta ver como é que é Cuba, como é que é a China, como é que é a União Soviética, como é que eram todos os países da cortina de ferro, Romênia, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, como é que era? Era partido único, líder único, cartilha única. Imagina, na Coreia do Norte, eu vi outro dia, tem só 18 cortes de cabelo permitido. Que o Kim Jong-un que botou lá, são 9 cortes para homem, 9 cortes de cabelo para mulher. Imagina aonde que chega o absurdo. Então, na hora que eles assumem o poder, aí não tem mais subversão de valores, é tudo muito bem definido. Então eles têm a estratégia de como botar isso adiante. Exatamente. E o que acontece? A direita distribui riqueza e liberdade, eles distribuem a pobreza. E aí a casta de privilegiados é o que nós vemos em todos os países comunistas. O que qualquer um de nós tem em casa, de conforto, de modernidade, de acesso à medicina, só as pessoas daquela pequena casta lá em cima é que tem. E o povo vive na mais completa dificuldade. Haja vista que eu nunca vi ninguém, daquela turma que atravessou de Cuba para os Estados Unidos de bote, eu nunca vi ninguém voltar, só vi ir. Na Alemanha Oriental também nunca vi ninguém pular da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental o muro, só vi o contrário. Tanto que quem construiu o muro foram os comunistas, não foram o pessoal daqui. Então, na verdade, eles sabem muito bem como fazer a coisa funcionar depois que eles chegam no poder. E é difícil sair. Por isso, não esmoreçam, estamos juntos. Contem conosco lá na Assembleia, mas não esmoreçam e vamos ser direto na rua e sempre apoiar aqueles que não esmorecem ao final da primeira ameaça, como nós vimos agora
na Assembleia Legislativa. Conte conosco, obrigado a todos, boa noite. Boa noite a todos os participantes. Muito obrigado às autoridades presentes no primeiro Congresso Direita pelo Brasil, Major Meca, Capitão Castelo Branco, Frederico Dávila e Carla Zambelli. Obrigado à organização, Tiago Vallet, Cristiano Mourão, a produção do som. Boa noite a todos. Brasil acima de tudo. Boa noite. Alô. Você quer que... Daqui não, tudo bem? Que ela queria gravar. Aí é só no seu privado. Vamos subir? Tá bom. Tô ligado, daí a minha... Tô ligado. Não, vou tirar foto com ela. Campanha eleitoral e veja você o nível que chega a coisa. O nível de poder de execução, poder de atuação que o terrorismo muçulmano já tem em solo brasileiro. Um congressista americano, o senhor Dana Tyrone Horabaker, congressista americano da comissão responsável por Oriente Médio e por Ásia, do Congresso americano. Ele então manda uma comunicação para o então, e até hoje o secretário de Estado do governo americano, Mike Pompeo, informando a ele que esse congressista extremamente bem informado: caro secretário Pompeo, escrevo para chamar a sua atenção quanto a relatos que me foram dados de que grupos e países, incluindo Venezuela, Irã e Hezbollah, estariam já interferindo nas eleições presidenciais do Brasil. Minha preocupação é pela segurança dos candidatos e a integridade do processo eleitoral. Embora tenha sido esfaqueado, a preocupação dele principal é com o candidato Jair Messias Bolsonaro, por causa do seu alinhamento com Israel e por causa das suas pautas predominantemente direitistas. Meus queridos, você acha que nos Estados Unidos as coisas funcionam como aqui no Brasil? Em que você joga uma fake news no Face, no Insta e no YouTube e ela é absolutamente, imediatamente, capitão, absorvida e aceita como verdade por todo mundo? Aqui não precisa provar, Cunha, basta você acusar, pronto, né? Aquilo passa a ser uma verdade, a pessoa já tem a sua vida virada de ponta cabeça. Lá nos Estados Unidos não funciona assim, querido. Lá o que você disser, você tem que provar. E o que você disser para o secretário de Estado de governo, você tem que provar mesmo. Porque se você não provar, você está preso. Ele é um congressista. Você acha que ele não tem mais o que fazer? Se ele mandou, Bronze, uma comunicação dessa ordem para um secretário de Estado de governo, ele sabe o que ele está falando? Ele tem provas do que ele está dizendo ou não? E aí, capitão, nós que à época chefiávamos a equipe de proteção pessoal de Bolsonaro nos eventos que ele vinha aqui em São Paulo, recebemos essa notícia, Cunha, com uma felicidade enorme, né? Já não nos bastava as preocupações que nós tínhamos em relação à esquerda, aí chega um comunicado desse do governo americano. Poxa, a gente ficou feliz, né? A gente ficou, Duriga, muito tranquilo. Virou um inferno, né, nossa vida. Mas enfim, o próximo. Nós falamos de ações terroristas no Brasil em 2016, nós falamos de ações terroristas no Brasil em 2018, mas isso não começou nesses anos. Isso não começou nesses anos. Essa aproximação, esse approach do terrorismo islâmico com o Brasil começou muito tempo antes, lá no primeiro mandato do presidiário de 9 dedos.
quando ele se desloca ao Oriente Médio numa visita oficial a Israel, se recusa a visitar o Museu das Vítimas do Holocausto, se recusa a colocar uma coroa de flores no túmulo do primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, se recusou, mas ele se desloca à cidade de Ramala e lá deposita uma coroa de flores no túmulo do terrorista Yasser Arafat. Yasser Arafat não era um estadista, não era um representante do sofrido povo palestino, ele era um terrorista. A gente tem que pôr o nome, ele era um terrorista, ponto. Não vai fazer falta nenhuma na face da terra. E aí ele busca aproximação com Mahmoud Ahmadinejad, então presidente do Irã, conhecido por pregar abertamente o extermínio do povo judeu e o Estado de Israel. Ele busca essa aproximação, sem falar que ele busca aproximação com Hugo Chávez, que também não fazia questão nenhuma de esconder o seu desejo de exterminar o povo de Israel. Inclusive é um vídeo épico, né, que ele diz: eu odeio o povo de Israel com todas as minhas vísceras, com todas as minhas entranhas, maldito seja o povo de Israel. Ele disse que odiava com as vísceras, né? Aonde apareceu o câncer mesmo? Mas o presidiário Nove Dedos não saiu só distribuindo o charme dele lá pelo Oriente Médio, não. Próxima. Ele começa a distribuir dinheiro também. Muito dinheiro. Muito. Foram 25 milhões em 2010 para a gestão do grupo que administrava a faixa de Gaza. É um grupo, talvez, né, Bronze, que a gente tenha ouvido falar pouco. Quem ouviu falar de um partido político chamado Hamas? Partido político, capitão. Lá em Gaza, é um partido político. É um grupo terrorista, meus irmãos. E ele vai e doa 25 milhões do nosso suado dinheirinho para um grupo terrorista. Implementar um grupo terrorista, ele faz o quê? Dá vida. Terrorismo. Próxima. E aí em 2018 vem mais uma outra doação vultosa de 792 mil reais para a reforma da Igreja da Natividade em Betlehem, em Belém, uma cidade que hoje está sob a administração do Hamas. Agora olha que interessante, a reforma da igreja acabou em setembro de 2017, a doação foi em maio de 2018. É um abuso, né? É um abuso a inteligência, né? Imagine 792 mil reais aí utilizados, Cunha, em programas sociais para atender as nossas crianças de rua. Ficaria bacana, né? Mas ele preferiu mandar para o Hamas, para reformar uma igreja que já estava pronta. Próximo. Toda essa simpatia e toda essa generosidade começa a atrair para o Brasil presenças físicas. E em 2016 nós recebemos a visita de Muhammad al-Arif, reconhecido no mundo inteiro como recrutador de jovens para o Estado Islâmico, cuja presença e cuja entrada é proibida em mais de 34 países do mundo. Aqui ele entrou, não se sabe até hoje por onde ele entrou, permaneceu aí por 8 dias, visitou mesquitas, visitou uma mussala, que é uma pequena mesquita, lá na cidade de Embu das Artes, onde ele visitou essa pessoa ali, ó, de preto, muito simpática ali, chamado César Kaab Abdul Al-Qadir, que por um acaso é o responsável pela mussala de Embu das Artes e por um acaso também é membro do PCC. Mas é uma coincidência. Tem a ver com o tema da palestra. O triângulo de fogo. Vai linkando as coisas aí, né? Próxima. Em 2017, São Paulo recebe a visita do ayatolá iraniano Mohsen Araki, que também é um ávido pregador do fim do Estado judeu, da aniquilação do Estado de Israel. Ele não faz a menor questão, não faz a menor cerimônia,
Ele foi surpreendido no desembarque por um judeu que desembarcou ao lado dele, olhou, reconheceu, falou: opa, peraí, o que esse cara está fazendo no Brasil? Foi saber, ele vinha para uma palestra, para fazer uma palestra. Agora, ó Zamit, que coisa interessante, olha o tema da palestra: os muçulmanos e o enfrentamento ao terrorismo e ao radicalismo. Pode rir, querido, pode rir alto, pode rir. É engraçado mesmo. Nós vamos trazer aqui, viu, capitão, o Marcola para fazer uma palestra sobre segurança pública. Antidrogas. Nós vamos trazer Fernandinho Beiramar para fazer uma palestra sobre prevenção ao consumo de drogas. É um abuso a inteligência mediana. Meus amados, eu estou falando aqui para vocês que desde 2016 nós temos brasileiros envolvidos, nós temos um governo envolvido, nós temos agora a presença de líderes representativos do terrorismo muçulmano do mundo visitando o nosso país. E há quem diga que aqui está tudo bem, Cunha. Eles não têm os olhos aqui. Nós não temos esse problema. E vem essa pessoa. Isso foi denunciado, a comunidade judaica falou, outras pessoas falaram, foi na imprensa, eles noticiaram, capitão, que cancelaram a palestra, que ele não daria mais a palestra. A palestra não foi cancelada, ela foi transferida. Ela foi realizada, por favor, em outro local, na mesma data, mas em outro local. E adivinha qual era a única personalidade parlamentar convidada para a cerimônia com direito ao uso da palavra? De que partido ele era? Dom Doce para você, se você adivinhar. Quem? Que coincidência, né, irmão? Que coincidência, que coincidência. Mas nós não temos problemas de terrorismo no Brasil, está tudo bem, está tudo certo. Desde que o Campeonato Brasileiro, a novela das 8, e o feriado, o carnaval, não sejam parados, toca a sinfonia, é ou não é? Toca o enterro. Próximo. E aí, em 2018, nós temos a visita de Bilal Mohsen Werbi, só reconhecido mundialmente como representante do Hezbollah para a América do Sul, e ele foi convidado, recebido e participou de uma recepção dentro do Palácio dos Bandeirantes, no Salão dos Pratos, como você pode ver lá no fundo. Você, ok? Tranquilo, tranquilo. A gente espera, não tem problema. Lembra que eu te disse da jihad política? Lembra? Aproximação com o poder. Está sendo recebido dentro de palácio. Você imagina, meu querido Osamit, essa aí vai ter uma influência bacana nessa eleição, né? A gente lembrados, né? Essa denúncia aí eu fiz pacífico, viu? Congregação Israelita Paulista. A comunidade judaica toda partiu para cima do Márcio França. Eu tenho muitos amigos no Palácio do Governo, que eu fui instrutor em 28 turmas de formação de segurança de autoridades no Palácio do Governo, 28 turmas ao longo aí de 5 anos. Eu tenho muitos amigos lá. Liguei para o pessoal, falei: como é que vocês deixam o cara desse entrar aí? Então, rapaz, entrou no carro de um assessor do governador, nós nem sabíamos da presença desse camarada aqui, veio pelas mãos de um assessor direto do governador. Quando a gente viu, o cara já estava lá. Ele é só responsável. Ele é o responsável pelo atentado da AMIA na Argentina. Antecipou a minha fala. Esse canalha foi denunciado por mim na CIP e na Congregação Israelita Paulista e no Binai Igreja. Você sabe que o Hezbollah cometeu um atentado contra uma entidade judaica na Argentina alguns anos atrás? Quem sabe disso aqui? Olha, quão pouca gente sabe. A AMIA. Esse camarada aí está diretamente envolvido nesse atentado. Morreram 80 e poucas pessoas lá, né, Bronze? E essa pessoa está sendo recebida dentro do Palácio do Governo. Mas no Brasil nós não temos problema com terrorismo. Está tudo bem. Eles não estão aqui. Não faz parte do nosso dia a dia. Nós não precisamos nos preocupar. Nós só vamos ter que nos preocupar quando começarmos a sofrer os ataques que a França está sofrendo. Quando nossas mulheres, quando nossos idosos começarem a ser degolados na rua por esses homens. Aí, só aí, a gente vai ter que se preocupar. É isso? De tudo que foi falado até agora aqui, quantos já tinham ouvido alguma coisa do que foi falado até agora aqui, antes? Olha, pouquíssimas pessoas. Jihad
da desinformação. Próximo. Todas essas presenças começam a atrair pessoas, começam a atrair o desinformado, começam a atrair os incautos, não é, capitão? Começa a atrair pessoas humildes, de pouco conhecimento, pessoas mais simples, das periferias principalmente, onde eles têm atuado mais? Nas periferias, onde há maior carência, onde há necessidade, onde há frustrações. E aí, nós vemos o primeiro sheik brasileiro formado no Irã. Eu quero que você guarde esse nome, Rodrigo Jalloul. Ô Zamit, tira a foto que essa aí você vai usar também. Guarda bem esse nome, Rodrigo Jalloul. Rodrigo Jalloul. Guarda bem esse nome. É o primeiro sheik brasileiro, nascido aqui, formado na cidade de Qom, no Irã, onde há um centro de formação lá muçulmana. E a Jihad da desinformação inicia assim, capitão: olha, alguns brasileiros, porém, estão abraçando a fé cegamente. Há muitos fanáticos pregando para gente intelectual e emocionalmente vulnerável por aí. Esses fanáticos, olha a acusação, esses fanáticos pregam que cristãos e judeus não podem existir, pregam até o afastamento da família. Só faltou pôr embaixo: que absurdo. O nosso sheik querido, brasileiro, fofinho, maravilhoso, cheiroso, amado, idolatrado, salve, salve. Próxima. Mas, no espaço de oração que ele toma, que ele é o responsável lá na Zona Leste, mais precisamente na Vila Matilde, do lado do metrô ali, a gente tem que já ir identificando, né? Já ir localizando, porque, né? Olha, tem um espaço lá na Vila Matilde. Opa, eu ouvi na palestra que lá tem um negócio lá. No espaço, na mussala, lá na mesquita, bom, mesquita porque ele é sheik, né? Na mesquita dele, um lugar de oração, um lugar de paz, um lugar onde as pessoas vão orar, tem na parede um retrato de Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah, que é quem? O comandante, um terrorista comandante do Hezbollah. Ele é só o líder do Hezbollah. Só isso que ele é. Lá na mesquita dele, capitão, lá no local de oração dele, onde ele vai se encontrar com o Deus dele, onde ele vai falar de paz para as pessoas, onde ele vai mediar conflitos de casais, onde ele vai orar pelas pessoas e atender à aflição espiritual das pessoas, lá na parede desse lugar tem o retrato de Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah. Meu Deus, o que é que esse retrato está fazendo lá? É ou não é? É a mesma coisa que você pegar o retrato do São Marcos, goleiro do Palmeiras, e pôr na casa de um corintiano. Meu Deus do céu, o que é que isso está fazendo aqui? Sim ou não, Duriger? Sim. A gente faz uma piadinha assim para dar uma relaxada, porque o assunto é tenso, né? A gente começa com um minuto de silêncio e fica tenso, né? A gente já põe a foto do camarada com a faca no pescoço. É tenso. O assunto é tenso. Meu irmão, é tenso, mas é necessário. É igual mertiolate antigamente, né, Zamit? Doía, mas curava. Diferente do de hoje, que não dói, mas também não cura. Beleza. Né, Bronze? E lá no espaço dele, ele tem um retrato do Hassan Nasrallah. A próxima. E aí, ele não contente com ter uma foto do Hassan Nasrallah lá no espaço dele, quem acompanhou que no dia 5 de janeiro desse ano, 2020, já começou, já no dia 5 de janeiro, né? Já começou o negócio fervendo. O governo dos Estados Unidos neutralizou um terrorista iraniano chamado Qasem Soleimani, travestido de general, travestido de oficial, de uma tropa irregular do exército iraniano. Se você entrar lá no cronograma do exército iraniano, não tem a guarda republicana, não tem. É uma tropa irregular. É uma tropa de terroristas para cometer atentados e fomentar o terrorismo em todo o Oriente Médio e no mundo todo. Esse Qasem Soleimani era o comandante dessa desgraça aí. Um terrorista, general coisa nenhuma. Muito felizmente foi neutralizado por um ataque de drones do exército americano, da Força Aérea Americana. Neutralizado. E aí fizeram aqui em São Paulo, o nosso querido sheik brasileiro fofinho, bonitinho, organizou uma cerimônia fúnebre, Bronze,
para homenagear o terrorista que havia sido abatido. Olha que maravilha. O terrorista foi abatido, se eu não me engano, no dia 2, no dia 5 foi essa cerimônia. E aí um grupo de audazes militares brasileiros, reformados, velhinhos já, sob o comando de um audaz capitão, recebeu a informação: olha, vai haver essa cerimônia aí, coisa terrível. A gente precisa saber quem vai, porque vai gente da esquerda, mas se nós formos lá vai dar problema. Esses audazes homens se infiltraram nessa reunião. Olha, vê se esse povo tem um pingo de juízo na cabeça. Bronze. Mas não se esqueça que antes dessa homenagem desse terrorista, houve aqui também no Brasil uma outra homenagem de um terrorista que veio do Brasil, e aqui no Brasil ele foi homenageado por ter assassinado um soldado israelense. Sim. E isso, na época, eu mesmo passei a mão no ente sobre, como lá e falei: você vai deixar isso acontecer? E você sabe que eu ouvi da nossa comunidade? Esse não é um problema nosso. Você concorda com a nossa comunidade? Na Alemanha pré-nazista também foi assim, não é um problema nosso, é só dos ciganos. É o início das noites dos cristais, viu? Aguarde aí. Houve essa cerimônia, um grupo de audazes brasileiros se infiltrou nessa reunião, documentou a presença de todo mundo que tinha que documentar, retransmitiu para a cadeia de comando, que retransmitiu para a cadeia de comando, e essa informação chegou no mesmo dia ao presidente Bolsonaro, que na manhã do dia seguinte, naquela entrevista ali no puxadinho do Alvorada, ele trucou a imprensa, falou: vocês acham que vocês sabem das coisas? Vocês acham que vocês sabem por que eu tomo algumas decisões? Vocês estão sabendo que aconteceu em São Paulo uma cerimônia de homenagem ao terrorista assim, 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 assim? A imprensa: como? Cerimônia onde? São Paulo? Como assim? Ele falou: aconteceu. A minha inteligência me informou, vocês não sabem. E se sabem, não dizem. E ao longo da entrevista ele foi interpelado mais 3 ou 4 vezes, querendo saber informações dessa cerimônia aí. Gente armada nessa cerimôniazinha. Gente armada. Estrangeiros armados. Se não é representante de corpo diplomático, está errado. Concorda, capitão? Mas não tem problema, nós não temos problema. O Brasil está tranquilo quanto ao terrorismo. Próximo. E começam a nascer a primeira geração de jihadistas brasileiros. Esse símbolo aqui é o símbolo da Irmandade Muçulmana. É o segundo maior grupo terrorista da faixa de Gaza, só perde para o Hamas. Há quem diga que nos próximos 3 anos eles se igualam em número de membros ao Hamas. E são todos mais jovens, mais ferozes, se é que é possível ser mais feroz que o Hamas. Esse é o logotipo deles, capitão. E aí a gente começa a ver esse logotipo aparecer em camisas de brasileiros. Sabe o que está escrito aqui? Não dá para você ler. Está escrito Jihad Brasil. Meu Deus do céu. Mas está tudo bem, Duriger, não tem problema nenhum, Sérgio. Está tudo bem, nós não temos problema com terrorismo. Está tudo bem. Está tudo bem. No Brasil nós não temos esse problema. Jihad Brasil, olha o logotipo, é o mesmo. Próximo. E nós começamos a ver o nosso sheik brasileiro Tefofes, fofinho, bonitinho, olha que cara de bom moço, com os amigos dele, que eu tive o cuidado de preservar a identidade para depois, em que pese está na mídia social, está público, mas a gente toma por excesso de zelo, né, capitão? Tomar o cuidado de preservar a identidade. No bolso do rapaz, o logotipo, a logomarca do Hezbollah. Olha, que coincidência, é só uma coincidência, né? Os amigos dele são fãs do Hezbollah. E aí é preocupante, a gente começa a perceber que há seguidores em realmente todos os segmentos sociais, inclusive entre os militares. E isso é preocupante. Aí começa a preocupar. Aí começa a preocupar. Porque é gente armada, é gente treinada, é gente que tem acesso ao sistema, que tem acesso a informações e que principalmente, uma vez identificado como autoridade, goza da fé pública. Certo ou não? Não se esqueça da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que já está agindo a Irmandade Muçulmana lá, tá? Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde tudo começou, né? O PT nasceu lá. Vagabundo que estava querendo listar tudo quanto era judeu lá na
Santa Maria. E outra coisa, hein, nós não podemos esquecer que Pernambuco está começando a mesma coisa na Universidade Federal lá também. Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte também, mas Pernambuco também. Rio Grande do Norte tem estudantes universitários fazendo uma vaquinha para contratar um atirador para assassinar Bolsonaro. Ó, quem viu essa notícia essa semana? Ó que bacana, capitão. E fazem isso na rede social aberta, não dá nada. Porque a nossa lei é fraca. Nós vamos tratar disso já já. Próximo. Mas então, Cirino, você falou do que é o terrorismo, você falou no terrorismo internacional, o terrorismo na Europa, você falou, definiu o terrorismo, nós entendemos a gravidade da situação, você já nos convenceu que eles estão aqui no Brasil, que eles estão aqui, é uma realidade. O terrorismo islâmico faz parte da nossa rotina, está agindo no Brasil. Mas e agora? O que é que a gente faz? Quais as soluções? O que fazer? Como combater isso? Ainda dá tempo de combater? Eu falei para vocês, na Europa, o processo de islamização está num estágio bem avançado. Nos Estados Unidos, está num estágio intermediário. Aqui no Brasil, está num estágio inicial. Eu não vou nem chamar embrionário, já passou um pouquinho disso. Porque nós já temos algo de 180 e tantas mesquitas, né, Bronze? É isso, né? Entre mesquitas e mussalas, 180 e poucas, né? 180 e poucas distribuídas em todo o território nacional. Lá na Tríplice Fronteira, no Paraná, eles têm um verdadeiro império financeiro no ramo frigorífico, da carne halal, que é o equivalente do kasher, né, da comida típica do judeu. O islamismo tem muitos pontos em comum com o judaísmo, muitos pontos que eles copiaram. Mas então, qual a solução? E capitão, já se aquece aí porque a gente precisa falar disso juntos. A próxima, por favor. Bom, as soluções passam obrigatoriamente por alguns pontos. Eu vou falar sobre alguns e passo a palavra ao capitão Castelo Branco para que ele discorra sobre outros. O primeiro e grande desafio é a quebra do ciclo de desinformação acerca do terrorismo islâmico, seu verdadeiro caráter, essência, doutrinas e objetivos. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, quebrando o ciclo de desinformação. Que as pessoas que saiam daqui hoje saiam sabendo efetivamente os perigos do Islã. O que é o Islã radical? O que é o radicalismo? O que é terrorismo com base no Islã? E meu irmão, nós não temos problema nenhum com o muçulmano que queira vir ao nosso país, se enquadrar na nossa sociedade, ser um membro produtivo, não é, capitão? Exercer a sua religião em paz, respeitar a religião dos outros. Esse camarada é muitíssimo bem-vindo. Um dos melhores amigos que eu tenho, que deveria estar aqui hoje, o George, é de uma família libanesa, é árabe, é um irmão para mim, é uma pessoa que eu amo a família, não há problema nenhum nisso. O problema é aquele que quer arrancar minha cabeça. Aí com esse eu tenho problema, eu tenho algum problema. Quebra do ciclo de desinformação. É você falar, é você pegar esse conhecimento que você está adquirindo hoje e falar com ele na sua família, sobre ele na sua família. No seu ciclo de amizade, entre os seus amigos, fale, explique. Olha, não é um problema distante. Você está vendo o que aconteceu com a brasileira? Daqui a pouco está acontecendo aqui se a gente não fizer nada. O segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto, eu vou pedir para o nosso ilustre deputado capitão Castelo Branco discorrer e aí encerrar. Nós precisamos adequar a lei de imigração para atender os interesses brasileiros e a segurança nacional. Nossa lei é muito fraca, muito permissiva, antiquada e tem viés político que não pretende mudar essa situação. Infelizmente, inclusive dentro das Forças Armadas. É preciso se rever isso realmente, imediatamente. A lei antiterrorismo brasileira, ela é frágil, é fraca, propositalmente frágil. Tem que tramitar no Congresso Nacional. Na palestra de ontem a gente já disse, já viu que os interesses no Congresso são muito unilaterais, antagônicos, são interesses escusos e inconfessáveis, e alguns defendem
exatamente esse cenário. Portanto, não será um embate fácil. Espero que o Brasil não tenha que sofrer para mudar essa lei. E, finalmente, a implementação de uma política realista e atualizada de ações de inteligência, de prevenção e neutralização das atividades terroristas, domésticas e estrangeiras em território nacional, que hoje estão, eu chamo de latentes. Você já está com o vírus no seu corpo, você já está com a doença dentro do seu corpo, ela só não se manifestou ainda. Talvez ela espere a sua imunidade cair, ou algum episódio acontecer para disparar essa doença. É um vídeo, mas está com problema, né? Não roda o vídeo? Vai, não, acho que roda, né? Se rodar, é fantástico. Aqui é clicar em cima, vai rodar? É importante a gente... Esse vídeo ele fala, essa moça é uma moça polonesa, e ela tem uma fala muito contundente sobre o problema do politicamente correto, né? Ela fala, olha, eu vou deixar bem claro para esse imã muçulmano aí que quer implantar a lei dele aqui na Polônia. Aqui é a Polônia, não é sua terra. Aqui são nossas regras, nossa lei. Ela diz, aqui Jesus Cristo é nosso rei. Aqui você não vai implantar as suas leis. Nós não estamos nem aí para a cota de imigrante, porque não é nossa cultura, não é nossa guerra e não são nossos imigrantes. E é essa postura do não preocupado com o politicamente correto que nos falta às vezes, né? E é isso que o Brasil vai caminhar. É importante destacar que os países europeus, há 30 anos, 40 anos atrás, estavam vivendo esse mesmo cenário. Não tem nada a ver com a gente. 40 anos passou assim, e hoje eles estão com um grande problema. Próximo. Bom, isso aqui é a nossa lembrança do nosso grande presidente que nos inspira. Próximo. Cenário Brasil, já falei, pode ir. Bom, nós vamos começar a falar de alguns números, mas os dois estados que têm a maior concentração islâmica no Brasil hoje são Paraná e São Paulo. O restante está espalhado, bastante inclusive, mas esses dois estados têm grandes concentrações, como nós vamos ver a seguir. A gente ia fazer um mapa mais detalhado, fica para a próxima versão, mas Foz do Iguaçu, no Paraná, e Curitiba, e as cidades próximas, isso já é território islâmico faz tempo, inclusive com bases de treinamento, com troca financeira, com apoio financeiro, enfim, nem posso falar muito do que acontece aí, mas fica sabendo que aí é um grande problema, porque é a tríplice fronteira, Paraguai, Brasil e Argentina, e aonde você tem uma facilidade de entrar e sair dos países e fazer as operações que têm que ser feitas. Bom, números. Hoje o Brasil tem 115 mesquitas e 70 mussalas, que são mesquitas em formação, o que vai chegar a quase 200 mesquitas nos próximos 5 anos. A maior mesquita do Brasil é Omar Ibn Al-Khattab, que é uma mesquita sunita, que está em Foz do Iguaçu. Ele não comentou, eu acho que vê se está no próximo slide. Bom, ainda não. Dos investimentos que os partidos de esquerda fizeram no islamismo está a mesquita de Brasília, o terreno e a construção da embaixada palestina, com investimentos mais de 120 milhões de dólares, diretos e declarados, fora os que não foram. Na nossa última viagem a Israel, eles têm fontes seguras de que o governo do PT mandou milhões e milhões de dólares para as causas do terrorismo palestino. Bom, finalizando, as soluções de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, palestras de conscientização como esta que a gente faz em escolas, claro que não nesse nível, mas faz em igrejas. A gente faz essas palestras para o público de direita, às vezes corajosamente em plenário, a gente também vem colocando
para que a população tome conhecimento do problema. 2, tem que se falar que tem que aumentar a fiscalização sobre quem eles são, aonde eles moram, o que eles fazem, porque muitos deles são agentes infiltrados dentro do Brasil. Isso é fato. 3, ações de inteligência e contra-inteligência no monitoramento financeiro. Eles são muito bons nesse trâmite financeiro. O Brasil é um captador de recursos e manda dinheiro para lá, através da onde? Da Tríplice Fronteira. Então, o que eles ganham de dinheiro no Brasil vai alimentar as bases terroristas lá no Oriente Médio. É fato. A médio prazo, esse eu gosto muito. Medida diplomática, Escola do Itamaraty. Princípio da reciprocidade diplomática cautelar. Fazemos o seguinte: para cada mesquita que vocês abrirem no Brasil, nós queremos ter o direito de abrir uma igreja cristã lá no seu país. Que fique assinado esse tratado. Eu quero ver se eles vão cumprir. Não, você tem o direito de vir pregar aqui? Princípio da reciprocidade diplomática cautelar. Eu também quero abrir a minha igreja lá, né? Pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser uma igreja cristã, né? O Cunha está aqui sinalizando que para cada uma daqui a gente quer 10 lá. Muito bem. Próxima. E a longo prazo, a mudança na lei de imigração brasileira. Eu acho que ela tem que ser mais rígida, eu acho que ela tem que ser mais cautelosa, ela tem que ser mais preventiva. O Brasil tem que ficar mais esperto e mais atento a essas questões de imigração. A nossa fronteira é muito frágil, a gente comentou isso ontem. Nossas forças armadas são ainda pequenas, vou usar essa palavra, diante do desafio. Nós estamos montando uma grande apresentação sobre a China, que é nossa próxima versão. O Brasil não conhece a China e você não sabe o que eles vão fazer de mal para nós. Essa é a próxima, né? E nesse estudo, o exército chinês, 2.500.000 homens. Ele já é maior que o exército americano. O exército brasileiro tem um efetivo ainda muito pequeno, as forças armadas muito pequenas, diante do grande desafio de defender a nação. Eu sou armamentista. Se um dia Deus me der a chance de alcançar degraus maiores, vou transformar o Brasil numa potência militar, sim, porque nós temos a obrigação de defender e proteger o Brasil, e mais, de defender os nossos vizinhos, inclusive, sobre o que está acontecendo. E aí tem que mudar a lei de antiterrorismo também, né? O Brasil tem que ter uma lei muito clara. A lei antiterrorismo vai estar junto com a lei que vai enquadrar o narcotráfico como ato terrorista também. Você quer falar? Não, nós estamos vivendo agora um drama na Bolívia, né? Estão querendo derrubar o atual presidente, está acontecendo um conflito lá. Quer dizer, é um país que está muito vulnerável. E já tem informações muito sérias de células terroristas do Hezbollah na Bolívia. Lá na Venezuela já é fato, elas já estão atuando, e isso é perigoso, porque estão na nossa fronteira. Próximo. Bom, antes de terminar, a gente poderia ver aquele filme do YouTube? Nós vamos ver um canal militar do YouTube. Vamos assistir, vocês vão entender, eu faço os comentários a seguir. Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Hoje você vai ficar sabendo tudo sobre o grande perigo para a soberania nacional que representa a venda de mísseis táticos de cruzeiro iranianos para a Venezuela e o que o Brasil poderia fazer para eliminar esta ameaça. Então, só para você que curte militarismo e as Forças Armadas do Brasil, já se aliste agora em nossa tropa se inscrevendo no canal. Fogo à vontade do like, vamos ao vídeo. Nos
Nos últimos dias, circulou uma notícia na mídia especializada sobre a negociação envolvendo a venda de mísseis de cruzeiro de fabricação iraniana para as Forças Armadas da Venezuela. Caso essa negociação se concretize, levaria muito o poder de fogo das Forças Armadas venezuelanas e até mesmo causaria um grave desequilíbrio na região. Hoje, a Venezuela tem uma formidável capacidade de defesa antiaérea fornecida pela Rússia, com 12 baterias do Sistema de Defesa Antiaérea de Longo Alcance S-300, que somados aos caças de combate Sukhoi Su-30, também de fabricação russa, e aos recém-comprados mísseis antinavios C-802A, de fabricação chinesa e alcance de 190 km, representam um excepcional escudo defensivo. Entretanto, a Venezuela estaria prestes a adquirir também armamentos de caráter eminentemente ofensivo. Em agosto, o presidente Iván Duque, da Colômbia, denunciou que Maduro estaria negociando com o Irã a compra de mísseis táticos de cruzeiro. Assim que soube da denúncia, o presidente venezuelano Nicolás Maduro respondeu publicamente, informando que seu país era livre para negociar armas com o Irã, inclusive mísseis de cruzeiro. Maduro afirmou ainda que encarregou seu ministro da Defesa para selecionar qual dos modelos de mísseis iranianos seria o mais adequado para a defesa contra o que ele chamou de imperialismo norte-americano. Essa semana, Elliot Abrams, representante especial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, disse que o Serviço de Inteligência americano confirmou que as armas estavam na iminência de serem enviadas à Venezuela. O alto funcionário do governo americano não relatou qual dos modelos de mísseis que a Venezuela receberia do Irã, mas disse que, abre aspas, cada entrega de armas iranianas desestabiliza a América do Sul e o Caribe e é especialmente perigosa para os vizinhos da Venezuela, como Brasil, Colômbia e Guiana. A transferência de mísseis de longo alcance do Irã para a Venezuela não é aceitável para os Estados Unidos e não será tolerada ou permitida. Faremos todos os esforços para impedir os embarques de mísseis de longo alcance e, se de alguma forma eles chegarem à Venezuela, serão eliminados lá. Fecha aspas. Deixando bem claro que os Estados Unidos estariam dispostos até mesmo a bombardear os arsenais venezuelanos onde fossem armazenados os mísseis de longo alcance recebidos do Irã. Isto é um claro indício de que os mísseis iranianos, em iminência de serem adquiridos pela Venezuela, seriam possivelmente do modelo Soumar, com impressionante alcance de cerca de 2.500 quilômetros, com alguns especialistas dizendo que pode chegar até 3.000 quilômetros, e que disparados de Caracas poderiam atingir até mesmo a cidade de Miami, nos Estados Unidos, e que, se posicionados na fronteira com o Brasil, poderiam atingir toda a região norte, parte do Nordeste e até mesmo nossa capital Brasília, podendo destruir infraestruturas, aquartelamentos e até nosso palácio presidencial, o que configura em uma grave ameaça à soberania nacional e à segurança dos cidadãos brasileiros, uma letal arma contra a qual nosso país não tem defesas até o momento. O governo brasileiro deveria, no mínimo, se juntar a Estados Unidos e Colômbia no esforço diplomático, exercendo pressões sobre a Venezuela e o Irã para que essa negociação não se concretize. Mas apenas isso não seria o suficiente. O governo precisa aumentar em caráter de emergência os recursos financeiros do Exército para que dois importantes e estratégicos programas de reequipamento avancem mais rapidamente. O primeiro é o míssil de cruzeiro MTC-300, que, segundo especialistas, o motor permitirá que o míssil alcance até 1.500 quilômetros. Esta seria uma arma dissuasória que impediria o presidente da Venezuela de usar o seu míssil iraniano contra nós, pois saberia que poderíamos responder à mesma altura. E o outro projeto, que precisa andar muito mais rapidamente, seria a aquisição de um novo e moderno sistema de defesa antiaérea de longo alcance, que tenha capacidade de defesa contra mísseis de cruzeiro. Este seria o escudo antimísseis necessário para evitar o pior caso as coisas cheguem às últimas consequências. É isso aí, combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço! Muito bem, então terminando a apresentação, a Venezuela é um dos casos, ou talvez o mais típico,
de um regime ideológico de esquerda aliado ao Estado narcotraficante e à influência islâmica. Está ali, está na nossa fronteira o problema. Mas não é só a Venezuela. Esse problema já está em muitos outros lugares, inclusive dentro do próprio Brasil. Eu termino a minha apresentação pedindo que nas nossas orações, todos os dias, a gente mentalize o nosso globo azul, que a gente ore para que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, porque o Brasil é um país do Avatar, o Brasil é o país do Evangelho, é o celeiro do mundo e é o berço de uma nova civilização. Nós temos um papel importantíssimo como protagonista do mundo. Eu realmente, muita gente das grandes confrarias acredita nisso. O Brasil será o país líder do próximo milênio. Nós não podemos estar suscetíveis a esse tipo de problema. Está na hora da gente assumir a grandiosidade da missão para a qual nascemos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Peço apenas um minuto. Vai entrar direto de Brasília, General Peternelli, deputado federal, grande amigo do nosso grande deputado Castelo Branco. Um minuto. Deputado, quer fazer mais alguma consideração, você ou Cirilo, até o general entrar na linha? Bom, essa palestra tem a versão mais avançada, mas não pode ser feita com live, né? E nem de domínio público. Mas oportunamente para círculos menores, a gente tem ela preparada, onde a gente vai mais a fundo nessas questões, alertando inclusive autoridades que não dão a este tema o devido carinho, a devida atenção. A vocês que nos presentearam com suas presenças, que vocês levem essa mensagem, e o Google hoje nos oferece aí vasta possibilidade de pesquisa. Vocês vão pesquisar bastante. Eu tive a oportunidade de estar no Oriente Médio nos últimos 2 anos, 2 vezes, pretendo voltar o ano que vem, e quando você está lá e você vê o problema de dentro, é que você tem a noção da dimensão. O problema que era para se ater só ao Oriente Médio, nas suas questões religiosas, não, ele já extrapolou, faz tempo, e já tomou dimensões globais. O Brasil tem que prestar muita atenção nisso. E aqui eu acho que eu não coloquei, mas uma das medidas cautelares que a gente vai tomar, é a nossa espiritualização. Não é isso? A gente se espiritualizar na nossa linha, que é judaico-cristã, nas nossas tradições místicas e esotéricas, que em nada tem a ver com essa história deles. E eles tentam trazer uma cultura que não nos diz respeito para dentro do nosso país, para causar o efeito negativo que eles se propõem. Cristiano, já fiz mais algumas considerações, agora vamos aguardar para entrar o link, né? Se eu soubesse, tinha trazido mais filmes, tinha mais uns filminhos aí. Transmita a todos eles um grande abraço, Cristiano. O senhor já está online, todo mundo observa o senhor. Boa tarde, a palestra do senhor. Boa tarde, Cristiano. Fiquei muito contente de estar participando dessa nossa atividade e não resta dúvida que debatendo ideias, conversando, nós vamos poder melhorar as condições do nosso Brasil dentro daqueles aspectos que nós já comentamos. Para isso, preparei uma palestra que vou correr com a palestra, mas ela vai ficar disponível para que nós possamos, aqueles que desejarem aprofundar, tenham os dados para ela. Vou começar aqui o compartilhamento. Vamos ver se vai depender de vocês. A pessoa que autoriza tem que autorizar o compartilhamento da palestra.
tentar de novo. Ok, agora já está entrando. Vamos verificar onde que ela está aqui. Vamos colocar ela lá no topo. Vocês estão vendo a palestra já, não? Ok, então coloquei aí uma série de ideias e fiz uma análise da nossa conjuntura sobre esse contexto que nós estamos tendo. Quais são os valores da direita? É a família, é a propriedade privada, é a ética, é a valorização pela vida, é mostrar eficiência, responsabilidade, um compromisso com o Brasil, um combate à corrupção e por aí afora vai. Dentro desse foco, eu coloquei que nós temos que mostrar eficiências e vantagens da atual administração. É isso que vai consolidar a direita na estrutura. Dentro desse foco, coloquei uma breve sumário em cada local desse daí. Em termos de economia, estou começando pela economia, é que a economia é que vai permitir uma boa educação. A educação é o fator mais importante, mas se não tem dinheiro, é a economia que vai propiciar trabalho, é a economia que vai propiciar recursos para a infraestrutura e por aí vai. Então, nós temos que estar atento à nossa economia. Hoje, o que o Brasil arrecada, do total que ele arrecada, praticamente metade é para pagar os juros da dívida interna. Quanto mais aumenta, mais difícil vai ficando a situação. Por isso, na economia, é importante ter nesse momento para consolidar esse aspecto do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos que ter esse detalhe do déficit primário, é muito atento, como eu disse, é um dos fatores. Esse ano o nosso déficit já está beirando a 900 bilhões negativo. Tivemos que vai ajudar muito o contexto, a Previdência. Não vou tecer detalhes que os senhores já conhecem. Nesse equilíbrio fiscal, ainda é necessário reduzir o gasto público. E como se faz isso? Reduzindo a máquina pública, o que foi realizado com os ministérios, redução de cargos, redução de comitês, e nós até apresentamos, e estamos trabalhando nele, foi apresentado em 2016, agora à frente pela reforma administrativa, está batalhando para o teto remuneratório do serviço público, para evitar que se tenha pessoas com salários estratosféricos. Nós temos um teto, que é de 39 mil, como tem pessoas que recebem mais de 100, então está sendo tratado, a reforma administrativa está atento a isso, ela deve existir, e aí apresentamos de que os penduricalhos não podem superar 25% daquele teto, de tal maneira que isso também moraliza, e dá confiança na população brasileira de não ter excessos. Nesse equilíbrio fiscal, a reforma administrativa que foi apresentada pelo governo, olha como é importante esses detalhes. As férias sejam de 30 dias, nós temos férias aí que são muito longas, de 2 meses, fora os recessos, fora os feriados, fora não sei o quê. Então, está lá. Adicionais, aumento de remuneração. Então, isso está sendo vedado na proposta para tentar estar dentro desse equilíbrio fiscal.
eu disse, eu vou passar muito rápido, mas a palestra vai ficar à disposição para algumas informações. Então, isso já é um consenso entre todos da necessidade dessas atividades. A reforma tributária, que muito se discute, eu tenho um ponto de vista pessoal e apresentei as PECs que cuidam disso, a 45, 110 e o PL enviado pelo governo. Eu apresentei a emenda substitutiva número 20. Essa emenda substitutiva, ela trata da reforma tributária do Pacto Federativo em uma única proposta. Eu acredito efetivamente na proposta que apresentamos. Ela visa destravar o país, ela não adianta, no nosso entender, mudar a reforma administrativa que dependa de nota fiscal. O grande problema brasileiro é a não emissão da nota fiscal. E nós temos que combater essa sonegação. Por isso, apresentei essa reforma tributária. Não vou me deter nela, mas ela diz que muitos não emitem. Qual é a única alternativa? A única alternativa é o imposto sobre as transações financeiras de 2,5% no crédito e no débito, que é uma proposta do Marco Sintra, e ao mesmo tempo acabar com todos os demais impostos e acabar inclusive com a nota fiscal. E eu proponho que tenha aí um pacto federativo, 30% para a União, 30% para o Estado, 30% para o município, 10% para o Congresso, não para ele utilizar, sim para destinar para as políticas regionais, Sudã, Sudene, Zona Franca de Manaus e por aí afora vai. Acho que isso complementa, desde que se tenha uma lei que determina que compra acima de R$1.000, só meios eletrônicos, não pagar cash. Isso na Europa já é assim, para evitar o que ocorria com um político nosso que ia para a Europa e comprava apartamento em Paris cash, comprava joias de 30 mil euros. Então, compras acima, hoje na Europa não pode mais. E ainda nessa proposta apresentada há mais de um ano, propõe ainda acabar com as notas de grande valor. Com isso daí, acabaria todo o problema tributário brasileiro. Qualquer dia é uma aula para mais ou menos 1 hora, não vamos alongar, mas está disponíveis nas minhas páginas. Em termos de economia, tem que descomprometimento do orçamento, hoje está tudo muito amarrado, não dá flexibilidade para o presidente, para os demais órgãos. Temos que descentralizar os recursos, a administração tem que ser moderna, liberal. Eu defendo efetivamente o teto de gastos, não pode aumentar. Nós já estamos pagando só de juros, como eu disse, metade de tudo que arrecada. E o trabalho, vamos voltar? O trabalho é a parte mais importante. O desemprego tornou a estar num nível muito grande e esse desemprego, ele é diretamente vinculado à economia, diretamente vinculado à educação. Muitas vezes se quer uma mão de obra e não tem essa mão de obra. Então a integralidade dessas ações é que permite diminuir o desemprego. Não tem coisa pior para um pai de família que voltar para casa e não ter recursos para colocar a comida na mesa. Em termos de educação, é importante para um país, não tem nada mais importante. Eu não sei se todos sabem que nós temos no país mais de 185 mil escolas públicas. Então, muitas vezes se fala de colocar o militar em todas, é mais do que um outro exército. Nós temos, dentro dessa forma de mostrar competência, de entender o que é o IDEB, que mede, é uma prova que mede o desenvolvimento da educação básica. O que é um Plano Nacional de Educação? Qual é a reforma que teve no ensino médio?
o que é uma BNCC, para estar discutindo esses temas todos. Então, o IDEB, já falamos, mede a qualidade do aprendizado e metas de melhoria no ensino no país. Ele recentemente foi publicado o resultado do IDEB, que foi realizado em 2017. Aí, o que ocorre? O objetivo é chegar até 2022 a 6 pontos. Mas vamos verificar em 2017 o que ocorreu. Em português, no 5º ano, 60% aprenderam o suficiente, tiraram esses 6 pontos. No 9º ano, em português, somente 40% aprenderam o suficiente. Vamos ver em matemática. No 5º ano, só metade aprendeu o suficiente previsto. E no 9º ano, só 20% aprenderam. Ou seja, quando se termina o ensino fundamental no nosso país, 80% não aprenderam o suficiente em matemática. Isso tem que mudar com a administração atual. Isso é que vai consolidar a direita no contexto que nós desejamos. E aí é muito importante que todos saibam que toda a estrutura de educação tem que estar baseada no Plano Nacional de Educação, que é uma lei, e ela vigora de 2014 e vai até 2024. E tem metas que têm que ser atendidas. Então é importante, todos nós, ela mede o índice de alfabetização, ela mede as necessidades, vagas, escolas, ela dá importância à educação infantil, porque a criança com 3, 4 anos é o período em que as sinapses dos neurônios estão se formando. Ali é que ela vai ter todo um contexto que vai ajudar a vida inteira. E aí tem, não vou falar sobre todos eles, são 20 metas que nós temos que estar atingindo até lá. E temos que estar, pela meta, gastando em educação no nosso país, em 2024, 10% do PIB. Nessa proposta, eu apresento sempre como sugestão utilizar o material didático semelhante ao das grandes redes, como Colégio Etapa, Objetivo, Progressão, Poliedro, Ângulo e por aí vai. E o que é esse material? É o caderno apostilado. Já foi até apresentado um projeto de lei. Verifica que lá no Ceará, em cidades pequenas, utilizando processos adequados de educação, tem os melhores níveis do resultado do IDEB. E aí tem as vantagens desse caderno: dá a mesma oportunidade a todos os brasileiros, quer seja na rede pública ou na privada, padroniza o contexto desde o Iapoque até o Chuí, dá as mesmas condições para aquele cidadão, aquela criança que mora lá na Ilha de Marajó, facilita dar uma continuidade na aula, facilidade para a escola em tempo integral, transferência entre as escolas. Aí vem todo um aspecto necessário, e esse dado é o mais importante. Com esse material didático que é usado nessas escolas, tem o caderno do professor, caderno do aluno e uma folha guia, que é o que deve ser dado em cada dia. O material mais importante é o caderno do professor, que ele traz um plano de aula para o professor, e aí vem facilitando. Muitas vezes, nós, para mudarmos a educação, eu insisto sempre nessa proposta, de que o salário do professor tem que ter o piso mais a média do IDEB da sala dele, vezes um fator de correção, porque algumas escolas bem localizadas é mais fácil o IDEB maior, deve ter um fator de correção menor. Numa área de periferia é difícil tirar um IDEB maior, então tem que ter um fator de correção a mais. E hoje o professor na rede pública pode ter muitas faltas, então deve ser gratificado aqueles que comparecem mais. Vamos falar de saúde. Verifique que eu estou passando muito rapidamente sobre cada um deles. Na saúde,
A Constituição Federal já prevê: saúde é direito de todos e um dever do Estado. O SUS, que agora com a pandemia caiu em evidência, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele vai desde o atendimento básico numa UBS até um transplante de órgão. Dentro desse foco, o Ministério da Saúde é o gestor, e aí nós já apresentamos algumas propostas, né, para facilitar esse controle do Ministério da Saúde. Em termos de SUS, os princípios: universalização, equidade e integralidade. E vem os outros dados, e o que é mais importante é que a União paga metade e a outra metade do que os hospitais produzem é pago pelos estados e pelos municípios. E como é que funciona esse SUS? Ele funciona dessa forma, como nós estamos colocando aí. A pessoa deve ir sempre numa UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. É lá que faz a vacinação, é lá que cuida do preventivo, é lá que cuida quando a pessoa está grávida, o pré-natal, é lá que cuida da criança, é lá que cuida do idoso. Então a UBS, no meu entender, é a unidade mais importante. Ela evita que se tenha problemas mais complexos no futuro. Mas se uma pessoa caiu, teve um acidente, bateu o carro, precisa de ponto, engessar, fratura exposta, o local que atende é a UPA. E se a UPA não atender, é mandado para os hospitais. O Ministério da Saúde tem uma estrutura muito boa, né, uma sala de gestão estratégica, o Data SUS, que tem toda uma lista de informações, e lá nós temos uma série de dados importantes. Só como conhecimento, a farmácia popular gasta em torno de 3 bilhões para dar os remédios necessários. Em termos de SUS, o que é que nós estamos propondo em termos de SUS? É essas atividades aí. O primeiro dele, a informatização do sistema de saúde, o prontuário eletrônico. Por que nós estamos falando do prontuário eletrônico? É se o Cristiano Mourão, que está aí, está lá por São Paulo, sofre um acidente, ele é levado para o primeiro pronto-socorro. Chegando, não sabe nada a respeito da pessoa. Não sabe se é alérgico, se é diabético, o que tem, o que não tem. Então é muito necessário o prontuário eletrônico, e poder esse prontuário eletrônico, qualquer médico com a senha do médico, obter os detalhes das informações básicas. Qual é o tipo sanguíneo, se tem plano, se não tem plano, se é alérgico, se é diabético, se tem marca-passo, se tem prótese, se não tem. Então isso é essencial, informatização do prontuário eletrônico. Também já apresentamos lá ao Ministério a caderneta de vacinação digital. Essa caderneta de papel, eu mesmo perdi a minha várias vezes. Você é obrigado a tomar todas as vacinas de novo. Imagina uma mãe que tem lá a criança que tomou todas as vacinas, perde a caderneta, não se tem o acompanhamento. Essa caderneta, o Ministério da Saúde já está trabalhando, e é muito importante que ela seja digital. Aí mais alguns dados, e o Disque Saúde 136. Aí, nas propostas já falamos, interligação dos prontuários médicos, pagamento do SUS via prontuário médico, a caderneta de vacinação. E quando nós falamos do Covid, nós estamos observando que essa estrutura de saúde foi estratégica para esse contexto. A gestão, o Ministério de Saúde está dando um exemplo de como deve interagir. O ministro da Saúde, o secretário executivo do Ministério da Saúde, eles estão executando um trabalho excepcional, de tal maneira que todos os secretários de saúde dos estados e os secretários de saúde dos municípios, na sua grande maioria, na esmagadora maioria, elogiam muito a condução do Ministério da Saúde.
É desse tipo de atividade que nós precisamos. Em termos de segurança, é sempre comentar de que segurança é uma estrutura integrada, depende da educação, depende da saúde, depende de justiça, de ações. É muito importante a integração dos órgãos públicos, Forças Armadas, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Metropolitana, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Judiciária. Se trabalha e deve se trabalhar muito com inteligência e informações. A população é fundamental para ajudar os agentes de segurança a obter os resultados desejados. Eu cito como exemplo, aí na cidade de São Paulo tem um app de celular, que é o SP Mais Segura. Não sei se vocês já verificaram esse sisteminha. Ele permite que você interaja com a Guarda Civil Metropolitana e possa apresentar aspectos de conduta, suspeita, alguma atividade. A participação, então, da população é fundamental. Em termos de maioridade, nós estamos tendo tantos problemas que isso ficou meio esquecido, mas não podemos esquecer que tem que estar sempre atento quando esse jovem de 16, 17 anos que está no tráfico tem que ter as ações necessárias. Muitas pessoas me perguntam sobre o cidadão da arma, o que eu acho, né? Eu digo sempre que nós agora, parlamentares, não temos que achar mais nada. A população já decidiu, teve um plebiscito. O cidadão brasileiro, o plebiscito, decidiu que é um direito do cidadão ter uma arma. E nós agora só temos que fazer com que isso seja cumprido. E o orçamento é fundamental sempre ter recursos para essas atividades. Em termos de defesa, já que eu sou das Forças Armadas, coloquei aí, importante que todo brasileiro conheça a Lei Complementar 136 de 2010, que trata da Estratégia Nacional de Defesa. Ela traz as diretrizes para a adequada preparação e captação das Forças Armadas, traz os eixos que eu não vou me perder, e além da Estratégia Nacional de Defesa, é importante que o cidadão brasileiro conheça a Política Nacional de Defesa, que é voltada contra as ameaças externas, e o Livro Branco de Defesa Nacional. São documentos muito importantes. Quando se fala nesses aspectos de ameaça